Nutrivanza é uma empresa brasileira de nutrição animal, presente na vida dos produtores rurais mais exigentes. Com sede na cidade de Rolândia, no estado do Paraná. Produz alimentos para bovinos, equinos, caprinos e suínos, com a mais alta tecnologia e controle de qualidade. As rações são elaboradas com matérias-primas selecionadas, milho triturado, germe de trigo, farelo de trigo, aveia e farelo de soja. Possui vitaminas e minerais nas quantidades e proporções exigidas pelos animais, com um diferencial. As rações de engorda, 14, 16 e 18% de proteína bruta, possuem aditivo melhorador de desempenho, proporcionando melhor aproveitamento dos alimentos ingeridos pelos bovinos, aumentando a lucratividade. A unidade Fabril tem capacidade de produção de 1.000 toneladas por mês de ração. Com produção de matéria-prima própria, a Nutrivanza possui 2.386 hectares de área plantada, retirando cerca de 130.000 sacas de soja. A Nutrivanza possui silos próprios, com capacidade de armazenamento de 265.000 sacas. Inovação, pesquisa e qualidade são as metas da Nutrivanza, o produto certo para o rendimento de seus animais. E lucratividade para o pecuarista. Nutrivanza, a tecnologia do agro a favor da natureza. Nutrivanza é peso certo no seu rebanho. Olha, é interessante que apareceu agora no direito brasileiro essa garantia chamada Patrimônio Rural em Afetação. No que consiste? É mais ou menos a ideia, simplificando, é o seguinte: o produtor tem uma área de 1.000 hectares, ele reparte essa área em duas áreas de 500 hectares, reparte só no sentido jurídico, não no sentido físico, nem muda lá no registro de imóveis ainda. Mas ele faz essa separação para que ele dê em garantia da dívida somente 500 hectares e não 1.000. Por que isso acontece? É que antigamente, por exemplo, com o Instituto da Hipoteca, se o produtor vai financiar uma área de 1.000 hectares e ele precisa da hipoteca para o banco, ele tem que dar a totalidade da área, embora só metade dela seria suficiente para garantir a dívida. Mas na hipoteca não tem jeito de repartir. No patrimônio rural de afetação agora tem. Então, ao invés de onerar 1.000 hectares, ele onera como garantia somente 500 hectares. Separando essa parte como garantia para o agente financeiro, né, e deixando as outras 500 hectares livres para negociar com outro credor. Isso é o que chama, em linhas muito estreitas, claro, o patrimônio rural em afetação. É um mecanismo bastante interessante, mas que, como nenhuma rosa tem rosa sem ter espinhos, né, então nós temos espinhos também dentro do patrimônio rural em afetação. E qual é esse espinho? Um deles é o seguinte: quando o produtor rural dá o patrimônio rural em afetação em garantia para o banco, ele já dá uma autorização, olha como é perigoso isso aqui, ele já dá uma autorização para o banco dizendo o seguinte: banco, se eu não te pagar no dia certo, você pode ficar com a propriedade para você. Entendeu? É mais do que a alienação fiduciária, que já era uma garantia complicada. Então, quem vai fazer patrimônio ou usar o patrimônio rural em afetação para dar em garantia, precisa primeiro consultar o seu advogado sobre o mecanismo da afetação, como se deve processar e depois como se deve ter cuidado para que a afetação não seja um ônus pior do que a hipoteca. A afetação é interessante? É muito interessante, mas tem que ser bem pensado. E é aquela surpresa que é terrível, né? Que você acorda no dia seguinte e a propriedade não é sua mais, já está em mão de terceiros. E isso por causa do mecanismo que é o patrimônio rural em afetação. Lembrando aqui que o patrimônio rural em afetação pode estar presente inclusive em cédula de produto rural. Observe isso. A cédula de produto rural hoje, além da hipoteca, do penhor, além da alienação fiduciária de produtos rurais, pode também ter o patrimônio rural em afetação como garantia. Então fique atento a isso em possíveis negociações que você venha fazer com compradores de soja ou qualquer commodity, valendo ou utilizando a cédula de produto rural. O que nos move é a coragem.
coragem de arriscar, com a certeza de que o bom plantio de hoje garantirá uma boa colheita amanhã. O que nos move é a confiança, porque com a confiança de parceiros que acreditam na força do agro, todo o negócio prospera. O que nos move é a cooperação, porque quando vários se unem e cooperam em busca de algo em comum, as conquistas são ainda maiores. Seja pequeno, médio ou grande, produtor ou produtora. Para custeio, investimento, comercialização ou industrialização, conte com o Crédito Rural do Sicoob. Para o setor que está sempre em movimento, uma instituição financeira cooperativa que acredita no poder e na força de quem produz. Sicoob, somos movidos pelo campo.